Ah, vamos lá. Bom, o estudo, o evangelho de hoje é o capítulo 8. O título é Bem-aventurados puros de coração. E o primeiro item aqui é deixai vir a mim os pequeninos, que será o evangelho desta noite. O item 1 traz assim: Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Aí, acho que dá para ler o item 2. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe o apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, versículo 13 e 16. Esses dois já dá para conversar, Cláudio? Eu leio mais um. Ok, vamos lá para o... Desculpe, o terceiro. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo, e que ele traz ao renascer, na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Tio, a palavra está com o senhor. Mas tá, o microfone está desligado. Então, nesse início de leitura, deixar vir as minhas crianças é um destaque muito valioso que Jesus nos mostra, porque criança é prioridade. Adultos já teve as suas oportunidades e continua tendo. Porém, as crianças, elas não tiveram as oportunidades ainda que os adultos têm. E Jesus fala da pureza da criança, porque realmente ela se desprende em doação, como nesse caso, iam ao encontro do mestre, queriam tocar o mestre, queria também ser acolhida pelo mestre, porém na sua simplicidade. E baseado em muitas situações que nós observamos em muitos grupos, em que as crianças são separadas e é dado prioridade para os adultos. Então, realmente Jesus confirma que a prioridade é a criança, por ser um espírito ainda que não se comprometeu com essa nova encarnação em situações conflitantes. Eu vou interromper um pouquinho para que os demais possam estar comentando. Jorge? A importância, né, quando a gente está falando na infância, eu já vou me adiantar o próximo capítulo, né? A gente acredita aqui na reencarnação, né? Então, às vezes, uma criança pequenina pode ser um espírito mais velho do que
a pessoa mais velha desse grupo, que eu não vou dizer quem é para não constrangê-los. Brincadeira. Mas o que me coloca aqui é a questão da simplicidade, né? E veio muito aqui para mim, qual é o trabalho mais importante? O trabalho mais importante é a evangelização infantil, né? Então, a importância do trabalho de sábado que acontece aí na cabana, a importância, né? Eu lembro que, logo quando eu conheci o João, ele falou assim para mim: precisamos educar as crianças para não punir os adultos, né? E quando a gente vê uma criança, quando ela chega na evangelização infantil, às vezes ela chega com receio, sem conhecer aquele ambiente, mas aos poucos ela vai se soltando, e a gente percebe que às vezes daí eles não querem ir mais embora, né? Porque a gente vai aos poucos trazendo amor, trazendo um exemplo, e eles vão se encontrando entre esses amigos, né? E nós precisamos, assim, sempre também agir como essas crianças. Então, assim, a questão da própria humildade, da simplicidade, da gente enxergar mais possibilidades do que dificuldade. E às vezes eu acho que isso é o legal da criança, né? Porque a criança não tem, ela não enxerga os preconceitos, os defeitos, né? E isso eu percebo muito, porque quando uma criança chega num lugar, ela não vai olhar se aquela criança tem o melhor videogame, se a roupa dela é cara, não. Elas sentam e já começam a brincar, um já pergunta para o outro, né? E eu sempre lembro da criança, acho que eu nunca compartilhei essa história, mas assim, eu já fiz um trabalho, eu já participei de um trabalho voluntário na casa do menor. E essa cena me tocou muito. Um dia eu estava na casa do menor, e nesse dia que eu estava chegando uma criança, né, vocês sabem, né, que quando ali chega aquelas crianças, cada um numa situação, às vezes maus tratos, retirada da sua família, por uma necessidade, né, de preservar a integridade física e mental daquela criança. E eu estava no pátio e chegou essa criança, né, acompanhada dos policiais, né, e eu lembro como se fosse hoje, ele chegou descalço, apenas de shorts, uma cena muito impactante, né, e as crianças que estavam ali, quando aquele amiguinho chegou, eu lembro como se fosse hoje. Um outro amiguinho tirou o chinelo do pé e falou aqui: olha para você. E não foi ninguém que falou para ele fazer isso, né? Então, às vezes, uma criança que, vamos dizer, aquele menininho não estava nem na primeira série ainda. Então, ele não tinha cultura, no sentido de frequentar uma escola, né? Depois eu acabei ficando sabendo, mas ele já estava ali na casa do menor há bastante tempo, porque aquela cena me tocou muito. E a simplicidade, né? E foi bem isso que está aqui nesse capítulo, né, do Evangelho, né? Que Jesus fala, né, que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E como esse menino tão pequeno deu esse exemplo mesmo, né? Da simplicidade. E às vezes eu fico pensando, a gente é quase uma centopeia de tanto sapato que tem, e ele só tinha aquele, ele deu para esse amiguinho que chegou, né? Ou me silenciar, acho que para que os outros companheiros possam falar mais um pouco. Francisco. Aí. Está me escutando?
Ok. Eu fiquei pensando aqui um pouquinho em umas situações que eu vivenciei na prática, num trabalho de regressão, né? E o que a experiência me trouxe é que a fase das crianças até 5, 6 anos, ela é de suma importância, os cuidados que tem que tomar, né? Desde do 0, né, até essa faixa de idade, que acontecem muitas coisas e a criança não tem o discernimento para interpretar aquilo que está acontecendo. Ela vai interpretar do jeito dela, né? E lembrando sempre, como a Jorge colocou, como está no Evangelho, a criança é um espírito, né, com muitas experiências normalmente, né? Muitas vezes até muito mais do que nós. Cabe sempre aquela pergunta, né? Quantos anos tem um espírito? Né? Então, tem crianças, né, muito sensíveis, tem crianças muito carentes. Então, tudo que é falado nessa faixa de idade realmente causa um impacto, ou positivo ou negativo. Então, é uma tensão muito grande. Então, quando a gente vê um trecho do Evangelho, né, falando sobre isso, e falando sobre a importância das ações simples, do prestar atenção, da humildade, é isso que a criança precisa, né? Ela precisa de atenção, ela precisa de simplicidade, principalmente nessa faixa etária que eu comentei. Então, eu destacaria esse ponto de atenção, que eu acho que é de suma importância para todos nós termos. Alguém quer fazer algum comentário? Desculpe, eu gostaria de fazer assim. Eu gostaria... Tudo bem? Posso falar? Estão ouvindo aí? Você pergunta. Esse comparativo de deixar vir os pequeninos, Jesus faz desses pequeninos um modelo, por conta da candura, por conta da leveza, por conta disso que a criança nos passa. Mas esses pequeninos também, ele queria falar dos pequenos intelectualmente, porque ele queria que viessem todos até ele. Então, aqui fala das virtudes, ele fala aqui da simplicidade, da humildade, que são virtudes que bota por terra orgulho, bota por terra o egoísmo. Então, eu acho que assim, a apropriação, para mim, nesse sentido, é do que de bom que uma criança nos traz, que uma criança nos remete, né? Quando a gente olha, ainda na tenra idade, né? Ainda quando pequeno. Vou compartilhar rapidinho uma experiência que eu tive ontem à noite, que foi o seguinte, com a Madá, de 7 anos, que é minha neta. Ela me diz assim o seguinte: vó, eu desenhei a rota do mundo. Você desenhou a rota do mundo? Ela falou, Não, deixa eu explicar. Então, explica. Então, a minha bisa, ela teve uma mãe, que teve uma mãe, que teve uma mãe, que teve uma mãe, que teve uma mãe. Você tá me entendendo? Eu falei, tô. Já deu 1000 anos, né? Aí, você também teve uma mãe, que você não sabe quem é, mas você teve, certo? Eu falei, certo. Tive, né? Eu tive que nascer. Então, a sua mãe teve uma mãe, que teve uma mãe, que teve uma mãe, que teve uma mãe, e ela já botou mais 1000 anos aí. Em cada uma das mães, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. Ela falou, então, a rota do mundo que eu desenhei é assim, são muitas pessoas que a gente não sabe onde elas estão. Então, cada pessoa que estiver por perto da gente pode ser um parente nosso. Então, eu acho que o certo é a gente falar, oi, tudo bem? Nem que seja uma pessoa que eu não conheça, porque ele pode ser um parente nosso. Não tá certo, vó? Eu falei, poxa, tá certo, eu gostei dessa ideia tua. Ela dizia que falou que a ideia dela, eu falei, nossa, que bacana. Ela falou, então, porque somos todos parentes.
né? Eu falei, isso mesmo, somos todos parentes. E ela disse, eu falei assim, nossa, mas você viu isso na escola? Alguém te falou? Ela falou assim, não, meu corpo é pequeno, mas eu sou de muita sabedoria. Aí eu achei muito legal, mas muito, gente. Eu ganhei minha noite ontem. É uma piolinha de 7 anos. Gente, então, essa visão de mundo, esse cuidado com os parentes, que a gente pode falar que são os nossos irmãos de caminhada, seja eles quem for, que outro dia a gente já falou aqui, que é o cara da rua, do semáforo, aquele que a gente não gosta, aquele parente, blá, 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 todos aqueles que nos rodeiam, que não estão por perto, por acaso, são os nossos irmãos, que são os parentes que ela disse, que pelo menos um oi, tudo bem, porque eu não sei se é alguém perdido no meio do caminho. É essa a essência, para mim, desse evangelho de hoje, sabe? É pegar, se apropriar desse sentimento, desse cuidado, desse respeito, dessa amorosidade, para a gente poder tocar o barco e evoluir. Hoje, o dia hoje. É isso que eu gostaria de comentar desse capítulo, com todos vocês. Alguém aí quer falar, pessoal? Não, eu tenho uma certeza agora. O próximo evangelho que vai falar do Ramadã. Tá. Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Essa colocação que foi feita agora, realmente, quem nos antecedeu, em muitas vezes nós não lembramos, mas quanto nós somos ajudados por muitas pessoas. Jesus, na sua delicadeza, ele nos incentivou a caridade. Porém, essa caridade, em muitos casos, se torna um dever. É algo assim muito profundo a mensagem dessa criança. Porque uma pessoa que hoje nós achamos que estamos ajudando, muitas vezes estamos fazendo muito pouco perante o que ela já fez por nós. É uma excelente colocação que a Graça fez. É isso no momento. Eu posso falar uma coisinha, pessoal? Claro. Realmente a lição, como a Graça salientou, bem-aventurados aqueles que se assemelham às crianças, não exatamente às crianças, né? Porque a criança ela tem um pedaço de inocência, de muita pureza, mas depois, com o passar do tempo, ela vai começar a adquirir as características que lhes são próprias da personalidade e do nível evolutivo dela. Porém, por que Jesus salienta a criança, né, como o modelo, né? Tem uma frase aqui interessante que eu anotei, que eu pretendo falar lá na aula, que é a seguinte: se você quiser inimigos, supere seus amigos. Porém, se você quiser amigos, deixe seus amigos superarem você. Eu vou ler de novo. Ó. Se você quiser inimigos, supere seus amigos. Se você quiser amigos, deixe seus amigos superarem você. Quando a gente brinca com uma criança, vocês já repararam que lá pelas tantas, você está jogando um jogo que a criança domina, um jogo da memória, qualquer outro joguinho, já repararam que lá pelas tantas a criança começa a deixar você ganhar? A criança vê que você está perdendo e ela começa a deixar você ganhar. Tem muito a ver com essa frase. A criança, ela instintivamente, até porque ela ainda não adquiriu os vícios dos adultos, ela sabe aquilo que é importante, que ela está com a programação fresquinha na cabeça dela, antes de vir para a Terra. E o que é importante? O importante é interagir com os colegas.
é o que a gente vê que a criança está brincando. A criança está brincando, aquilo para ela é uma coisa muito séria. É a interação dela com os outros seres humanos. E o que a criança nos mostra que mais importante do que você ganhar é você interagir. A interação é mais importante do que o sucesso. E a criança nos ensina isso na hora que ela começa a nos deixar ganhar. Já aconteceu várias vezes. Quando meus filhos brincavam comigo, aí eu não consigo, daqui a pouco eles deixavam ganhar. Porque eles sabem o que é importante. A gente ainda não corrompeu o registro que ela tem na cabecinha dela. Ela sabe. Mais importante de tudo é interagir com as pessoas, é brincar. O que nós fazemos quando a gente trabalha lá que nem louco, né? O que a gente trabalha, aquele estresse, nós estamos brincando. Isso para Deus, o que a gente faz é brincadeirinha, porque o que a gente faz perante Deus é nada. O que é a nossa obra em relação a Deus? Nada. É só brinquedinho. Então nós estamos brincando, mas a gente não sabe mais brincar. A gente dá cotovelada no outro para ganhar mais, né? Trapaceia, corrompe, tudo isso aí. A criança já sabe, pô, mas é feio roubar. A gente tem que brincar direitinho, é feio roubar. Mas o adulto esquece tudo, não é? Mas por que isso? Porque realmente a gente perde a lição. Aí que Jesus olhou e falou, olha, o reino é para aqueles que se assemelham a ela. Ou seja, mesmo o adulto ficando, é aquele adulto que sabe que mais importante do que você humilhar seu colega do lado, que você tem um carro melhor que ele, uma casa melhor, etc., é você continuar interagindo com todo mundo, continuar participando, continuar brincando com todo mundo. Isso é mais importante, porque isso nos leva à evolução. E a criança sabe. Tudo bem? Eu gostaria só de acrescentar mais um tantinho. O espírito, antes de reencarnar, ele entra num processo de sonolência. E o corpo começa a desenvolver. Quando a criança nasce, o espírito ele está com a sua capacidade mental ajustada àquele corpo em desenvolvimento. É por isso que Jesus nos orientou essa pureza da criança. E a criança ela passa pela formação. Até os 7 anos, ela ainda é criança. Então, é um período de formação. E a criança ela tem realmente a simplicidade, a humildade, a ingenuidade. Mas ela é assistida de acordo com as suas necessidades. E, como a providência divina já organizou todo esse período reencarnatório, ela começa, além dos amparos da espiritualidade, ela começa a receber todo o amparo educativo da família, o acolhimento no meio que ela reencarnou, e assim, tudo vai se ajustando, assim como seus deveres, que vão, pouco a pouco, ela vai assumindo o seu compromisso nessa nova encarnação. E a importância da família no processo de educação para que possa ajudar com que a criança desenvolva as suas virtudes e não os vícios, principalmente vícios que já se comprometeu, que trouxe comprometimento em outras passagens. É isso. Se preferir, pode seguir a leitura. Eu acho que já foi bem comentado aí, né? Então vamos lá para o item 4. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é?
Acho que isso que o João estava falando agora. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude e a atenção. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação, se em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente, semi-adormecido, né? Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente ao seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que pode modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo de pureza e da simplicidade. O João já tratou desse parágrafo aí, né? Muito profundo esse pedaço, né? Então, coloca até as nossas questões que a gente tinha falado do espírito, mas, assim, a importância, né, que a gente tem que ter com a primeira infância, né? Que eles precisam ser acolhidos, precisam ser amados, precisam ser conduzidos também, né? Eu acho que veio muito isso, né? E quando a gente acha que não quer aprender com criança, né? Acho que tem aquele pedaço, né, do próprio Evangelho, né, onde estavam ali os discípulos com Jesus, né? E daí estavam vindo as crianças e os discípulos querem afastar as crianças, né? Achando que não era bom, né? Não era recomendado isso, né? E Jesus pega e naquele momento, né, já fala, né? Não, deixa em mim as crianças, né? Então, eu acho que trazer essa imagem de Jesus estando entre as crianças, né? Eu fico imaginando, assim, uma cena que vem muito, assim, é Jesus sentado mesmo entre as crianças, sabe? Eu acho que as crianças correndo ali no meio das suas pernas, acho que até, vou ser bem sincero, imagino até Jesus fazendo uma roda com elas, né? Eu acho que trazendo realmente esse amor, essa convivência, e se a gente se permite ter esses momentos com essas crianças, eu acho que é muito profundo e salutar, né? Eu sempre lembro
desses exemplos, né, que quando a gente se permite sentar no chão, né, o Cláudio fala muito disso, né, que quando dele ler as histórias para os seus filhos quando eram pequenos e que até hoje, já depois de adultos, cada um no seu lugar, eles ainda têm essa prática de fazer o evangelho e ainda ler junto. Então, não foi agora, não é agora os filhos dele com 40 anos que dá para o Cláudio falar, vamos ler junto. Não, ele começou isso quando era pequeno, né? E a gente mostrar isso para as crianças, né, que nós estamos ali, que mesmo quando ele faça alguma coisa, mãe, isso aqui está me incomodando, né? Pai, tio, padrinho, né? Eu acho que a criança, quando ela tem um adulto que ela se espelha e daí aquela coisa, né? Realmente o exemplo arrasta, né? Isso é muito, muito valioso, né? E compartilhar conosco uma experiência que deve ter infinitas nesse processo aí com as crianças há tanto tempo. Eu conheço uma pessoa que... Vai falar, Cláudio? Estou falando, tá. Então, eu conheço uma pessoa que ela ensinava o seguinte para o filho. A infância, a infância é uma oportunidade extremamente valiosa. A gente tem que aproveitar porque, como diz o Evangelho, há uma maleabilidade da criança de aprender aquilo que é bom. Mas ela pode, infelizmente, a gente pode atrapalhar a criança também com maus conselhos. Eu conheço uma pessoa que dizia o seguinte, um senhor, que falava o seguinte: eu ensino para o meu filho que se alguém der um tapa nele na escola, ele dê 10 tapas de volta. Essa é a educação que aquele meu conhecido dá para o filho. Se alguém te bater na escola, você dá 10 socos nessa pessoa que te bater. Bate 10 vezes mais. Bom, aí eu pergunto, qual de nós recebeu durante a infância o seguinte treinamento? Olha, se um colega bater em você na escola, faça sua rezinha de coração em favor dele. Pede para o Papai do Céu para abraçar aquela pessoa que está te batendo. Ora por ela. Se você ensinar a criança que em vez de dar 10 tapas, né? Olha, o coleguinha bateu em você. Ah, papai, o coleguinha bateu. Então, quando isso acontecer, você vai ficar quietinho, não fala nada com aquela, que ele está com a pilha fraca. Ele está com a bateriazinha dele fraca. Você vai fazer a sua rezinha em favor dele. Fala, papai do céu, dá um abraço no meu coleguinha que ele está com a pilha fraca. Recarrega a bateriazinha dele. Para ele brincar direitinho de novo. Mas quantos de nós, né? Quantos de nós usou essa técnica com os filhos, né? Então, a criança, ela nos dá essa oportunidade. Orar pela pessoa que nos agride é uma técnica que, se a gente internalizar, se a gente começar a usar isso no automático, é uma dádiva. Né? E é poderosa, é mais poderosa que tem. Você orar pela pessoa que te agride. Tem um poder enorme. É a melhor técnica que tem, né? Para lidar com uma pessoa agressiva. Fique calado e ora em favor dela, que vai ter oportunidade de diálogo. Ela vai se abrir essa oportunidade de diálogo. Agora, nós temos treinamento, a gente é treinado para fazer isso. Quando vem a pessoa e nos agride, por falta de treinamento, a gente já faz tudo errado. Principalmente burro velho, como eu, por exemplo. A dificuldade de fazer o certo. Por quê? Porque a gente não treinou as crianças. Nós precisamos aproveitar a criança para treiná-la da maneira correta, conforme Deus espera de nós. Deus espera que aquela criança não tenha mais agressividade nenhuma. E se a gente, né, aproveitar a oportunidade de ouro que a infância representa, não é? Não é? Então a gente tem que pensar nisso e aproveitar. Obrigado, pessoal. Perto do microfone. Quer falar, Graça?
Eu só quero fazer um complemento aqui, que eu estava lendo aqui a instrução dos Espíritos, assim, quando aqui está dizendo assim, deixar vir a mim os pequeninos, os fracos, os tímidos, os débeis, os ignorantes, os sofredores, os aflitos, os infelizes. Então, Jesus pede assim, que venham todos esses, e estão todos no mesmo nível, desses pequeninos, esses pequeninos que está faltando, todos os sentimentos que proporcionam a elevação e a chegar perto dele. Então, essa para mim, assim, é a mensagem do forte do Evangelho. Essa criança, essa fraqueza que nós temos, que todos temos, que Jesus diz, vem, ele diz aqui, vem que eu tenho remédio, que eu fortifico. Então, eu penso que a gente deve se apropriar mesmo. É puro sentimento, é pura virtude que se pede que a gente desenvolva, que é o propósito. Então, eu só queria fazer esse fechamento, que era essa leitura que eu estava fazendo aqui. É grande o parágrafo, acho que talvez não dê nem para ler tudo aqui, mas achei interessante colocar todos numa mesma linha. Não estou falando da criança de 3, 4, 5 anos, eu estou falando de todas as crianças no sentido da imaturidade que nós somos enquanto espíritos, enquanto hoje, como falou, Cláudio fala de burro velho, mas enquanto a gente falou, a gente aqui com 30, 40, 50, 60, e a gente ainda tem uma certa imaturidade. Então, somos esses pequeninos, cada um nasceu no seu momento, cada um no teu passo, no teu caminhar, mas tem o remédio, né? Jesus tem o remédio e os braços estão sempre abertos, né? A gente precisa despertar. Aprender com a criança, aprender com a criança que nós temos dentro de nós. Nós temos muitas Madalenas dentro de nós aqui. Tem uma historinha pequenininha que eu estava ouvindo uma palestra, e uma história de verdade também, que o rapaz estava contando, até saiu na manhã uma coisa de manchete, agora recente, que um garotinho de 9 anos entrou num site de venda de imóveis e tentando negociar uma casa para a mãe. Daí ele estava falando, olha, eu queria uma casa que eu pudesse pagar R$50 por mês, porque é só eu, minha mãe e meu irmão, e minha mãe trabalha bastante para pagar aluguel, mas R$50 a gente pode pagar. Ele estava negociando uma casa que, segundo o palestrante, era de 100 e poucos reais. E aí ele falou, então nessa casa, eu queria também que nessa casa tivesse um jeito de eu prender o meu cachorro para que ele não saia na rua e ele não seja atropelado, ele não morra. Então, gente, olha que ensinamento, isso é a história real, né, que o palestrante estava contando, do menino de 9 anos. Então, tenha o respeito pela mãe, tenha o cuidado pelo irmão, tenha o cuidado pelo cachorro, né, pelo pet. Então, olha que ensinamento, né, e como é que a gente está, como é que está a nossa amorosidade? A gente está lidando da nossa mãe, do nosso irmão, pensando que todos somos irmãos, segundo a Madalena, na Rota do Mundo, todos somos parentes, né? É isso, essa história também achei bem interessante, eu acho que tem bastante a ver com o nosso evangelho aqui. E é isso, gente. Gratidão pela oportunidade de falar. Vamos lá. Eu estava pensando aqui que a criança, ela observa muito a gente. Ela não vai muito pelo aquilo que a gente fala, mas pelo aquilo que a gente faz. E ela faz uma leitura muito particular, muito detalhada, dentro da visão dela, né, evidentemente, mas observando o que a gente faz. Quais são as nossas atitudes? Quando nós nos contrariamos por qualquer situação, e a gente ou fala um palavrão, ou fica muito bravo, ela está observando isso, né? E assim, provavelmente que ela vai vir a reagir quando viver uma situação semelhante. Então, eu pontuaria assim a importância da gente tomar muito cuidado com as reações que nós tomamos, né? Com as atitudes que nós tomamos, com a resposta que nós damos
para muitas situações. Muitas vezes nós somos encurralados, entre aspas, aí pela criança, quando a gente fala ou pede para que ela faça alguma coisa e ela dá um exemplo, né? Ela fala, viu, mas naquele caso lá, né, você não fez assim. Isso é muito comum com carro, né? Dirigindo carro, por exemplo, né? Não, mas tem que usar cinto, tem que não sei o que. Mas pai, outro dia o senhor saiu ali para ir no armazém e não colocou o cinto. Então a criança, ela funciona muito dessa forma, né? E a gente não está atento a isso. E como eu comentei no primeiro comentário que eu fiz ali a respeito de quando a gente faz alguma análise, a gente retrocede no aspecto da idade. Normalmente, 5, 6 anos é onde acontece muita coisa que a criança gravou, fica no subconsciente dela, e isso, em algum momento, vai aflorar. Só como exemplo também, eu atendi uma pessoa que não conseguia passar no vestibular de advogado, né, esse que faz a carteirinha, né, da OAB. E num trabalho que a gente estava fazendo de regressão, nós chegamos a 5 anos de idade, ele com 5 anos de idade. Ele, nessa idade, o pai dele teve uma discussão muito séria com outra pessoa. E ele estava junto. E aquilo marcou ele com tamanha profundidade que toda vez que ele tinha uma preocupação, uma tensão, que era o caso da prova, né? Ele fez 3 provas do AB e não passou em nenhuma. Ele largava tudo. Ele se escondia, ele fugia da situação. Então, é só um exemplo que eu citei, mas é uma realidade, é um fato mesmo que aconteceu. Então, isso destacando, né? Procurei tomar cuidado com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos, e que muitas vezes fazemos de forma inconsciente, mas a criança está do nosso lado, né? Está ouvindo, está sentindo, e depois vem a cobrança ou vem a ação semelhante lá na frente. Só um outro ponto também, aproveitando o tempo. Muitas vezes a gente ouve nas famílias, assim, tem 3, 4 filhos, mas tem um lá que é a ovelha negra. Eu educo do mesmo jeito, ensino do mesmo jeito, mas aquele ali é a ovelha negra. Difícil de lidar, não sei de onde veio, não sei quem puxou, né? Isso é muito comum a gente ouvir. E a gente sabe, né, no meio espírita, pelos estudos, que muitas vezes as crianças são colocadas naquele meio justamente para poder sentir o que é o amor. Porque aquele espírito muitas vezes não teve a oportunidade de vivenciar o que é o amor pleno. Então, muitas vezes ele é colocado no seio daquela família para que ele possa sentir o que é amor e aí sim ter grande chance de transformar, de mudar, né, enquanto ainda é criança. E como diz no Evangelho aqui, né, fala, os instintos, né, estão latentes, né, os instintos do espírito que ele carrega, mas ele ainda está no momento de mudar, né, de transformação, enquanto é criança. Aquela história, né, de pequeno que se torce o pepino, né? É mais ou menos por aí, né, as histórias. Então, que a gente também tenha paciência quando a gente tem uma criança diferente, na família, né, ou no grupo que a gente convive, que realmente aquela criança está muito receptiva para que possa haver a transformação. E precisa que a gente tenha atitude, tenha postura e consiga, não só em palavras, mas também em atitudes, né, em ações, mostrar para ela, né, na prática, como. Vocês estão ouvindo o Francisco ainda ou travou? Parece que travou ele. Travou? Travou.
Mas estamos esperando uns minutinhos, né? Mas respondeu, travou. O outro Francisco. Realmente, né, a importância, né, realmente é o exemplo, né, e a gente tomar cuidado, né, do que a gente fala para os nossos filhos, né. Às vezes a gente vê famílias serem destruídas por isso, né, chamando esses pequeninos por adjetivos que não dá nem para repetir aqui para vocês, né, e a gente possa olhar e não fazer igual aquilo que a gente sabe que é tão triste. Tinha travado, Francisco. Estava fechado aqui o microfone. Vocês ouviram, Francisco? A gente ouviu a fala dele até ele contou a história da OAB, daí lá no finalzinho daí deu uma travada. Tá. Vocês ouviram a parte que eu comentei da criança que é colocada, aquela criança mais rebelde, né, no seio da família? A conclusão não, né? Falou que tem 4 filhos, cada um tem a mesma educação, um é mais rebelde, mas a conclusão não, se você quiser continuar. Ok. Não só concluindo, então, a importância daquela criança ser colocada naquela família, para que ela tenha a oportunidade de, naquela família, sentir o que é o verdadeiro amor. Né? Então, cabe a gente ter muita paciência, muito trabalho no bom sentido, né? De dar o exemplo, de mostrar os melhores caminhos. Né? Que mesmo com todo esse instinto que aquele espírito carrega, às vezes muito rebelde, quando ele se depara com alguma situação muito diferente, no caso aí, né, do acolhimento, né, do amor, da caridade, da fraternidade, da humildade, a chance dele mudar, dele se transformar, quando adulto, é muito grande. Então, cabe a gente ter muita atenção, né, em tudo que a gente faz e que a gente fala, porque as crianças realmente observam muito a gente. É isso. Se tiver alguém do grupo que ainda não se manifestou, a Joana, a Fátima, a Adriana, o pessoal que está aí, ainda está em tempo, tá? A tia Jorge falou que está. Eu sou testada a todo momento com a minha disciplina. Bom, de certa forma, eu vou só contar uma pequena história que fala um pouco da... Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. É uma história assim que encaixa bem nesse nosso tema. Uma criança, ela está olhando de fora da joalheria e aí o dono da joalheria pede para ela entrar. E ela fala pro joalheiro que ela tem uma irmã que está fazendo aniversário, é a irmã mais velha. Ela não tem mãe. A irmã é que nem mãe para ela. E ela queria muito dar um presente para a irmã. Daí, o dono da joalheria fala para ela, não, se tem, como que você vai pagar esse presente? Ela tira uma bolsinha de moedinha e coloca tudo em cima ali, do balcão. Fala, eu tenho tudo isso, eu dou tudo isso para me levar o presente para minha irmã. Aí o dono da joalheria pegou aquela joia, embrulhou com todo carinho, entregou para ela. Ela foi toda feliz. Dia seguinte volta, uma moça adentra a joalheria e chama o joalheiro e fala... esse presente veio daqui. E ela começa a desembrulhar o presente. Como que minha irmã pagou isso aqui? Eu não posso aceitar. Como que ela pagou? Aí o joalheiro começa a embrulhar tudo novamente o presente e fala, ela deu tudo que tinha. Então é isso que Deus espera de nós.
dar tudo que nós temos de melhor. Não importa a quantidade, importa que nós... Então, é uma lição muito simples que dá para nós colocar no nosso dia a dia. É isso. Que alegria, né? Alegria terminar essa história. Dar tudo aquilo que a gente tem. Uma E assim, pergunta, pessoal, onde eu paro a gravação? Antes ou depois da gente fazer as vibrações finais? se quiser, pode gravar as vibrações, que vai ser nesse momento. Tá. E assim, queridos companheiros, agradecidos que estamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui nos encontrando, agradecendo por cada um que pôde estar aqui, fortalecendo essa corrente de amor, de paz, de fazer aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Vamos emanando dos nossos corações os nossos melhores sentimentos, para que juntos possamos emanar essas energias para todo o planeta Terra, para todos os 4 cantos dessas nações, atingindo todos os países que se encontram em situações de guerra, de fome, de privações. Vamos vibrando muito amor e muita luz para todos os hospitais, asilos, creches e orfanatos. Realmente emanando essas energias para essa grande família. Conscientes de que somos uma grande família. E que no final somos todos parentes. Vamos vibrando muito amor e muita luz para todos os nomes que foram enviados para as caixinhas de vibrações, os pedidos de cirurgia, de pessoas que passam por tratamento. Que o amparo chegue a todos esses e seus familiares. Vamos vibrando muito amor e muita luz para todos aqueles que retornaram ao plano espiritual. Mesmo sabendo que é a nossa verdadeira vida, temos a saudade, as lembranças. Que essas famílias se sintam fortalecidas nessa separação que é apenas momentânea. Vamos vibrando muito amor e muita luz para todos aqueles que iniciam a jornada da reencarnação. Que possam estar nos melhores lares possíveis. Vamos vibrando muito amor e muita luz para todos aqueles que passarão por tratamento na cabana, fortalecendo toda essa egrégora. Que cada um de nós também, nos nossos lares, possamos emanar e fazer os pedidos para todos aqueles que se fazem necessário. E vamos deixando uma vibração de muito amor, de muita luz,
para o nosso companheiro Moisés, que retornou à pátria espiritual essa semana. Que ele sinta todo o amparo do nosso querido Mestre Jesus. Gratidão a todos. Que o João e toda a equipe espiritual possa continuar os trabalhos do tratamento nessa noite na cabana. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, gente.